como vencer as tentações. Nesse vídeo nós estaremos falando a respeito deste assunto e no finalzinho nós estaremos falando também de algumas tentações que a Bíblia não nos manda enfrentar, ela nos manda fugir. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, não esquece de deixar o seu like e vamos estudar o tema. Lembrando que a tentação não é pecado. Pecado é nós cedermos e desobedecermos a Deus. A vida de intimidade com Deus não pode estar desassociada da santificação. O diabo já lida com seres humanos há milhares de anos e isso lhe torna um especialista no assunto. Ele é um estrategista, ele tem estratégias, mas muitas das vezes as suas estratégias são as mesmas. Se nós pegarmos do começo da Bíblia até agora, as suas maneiras de trabalhar são parecidas umas com as outras. Ou seja, se você conhecer a palavra de Deus, é bem possível que você consiga vencer as tentações. Para isso, nós vamos usar o maior exemplo que a Bíblia nos menciona, que é o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, logo depois que foi batizado, saiu das águas e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde teve fome. Depois de 40 dias, o diabo se apresenta a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus lhe responde que o alimento físico não é a única fonte de energia para a sobrevivência, mas também a palavra de Deus é um alimento. Jesus não estava no deserto para fazer um piquenique. Jesus estava no deserto para ouvir a voz de Deus. Então Jesus aqui mostra que há uma grande diferença entre necessidade e prioridade. Qual era a necessidade de Jesus? Comida, ele estava com fome, mas qual era a prioridade? Ouvir a voz de Deus. Deixa eu lhe dar dois exemplos. Muitas das vezes a pessoa casa e no primeiro casamento não deu certo. Ele se separa ou ela se separa. Depois de um tempo, ele tem ou ela tem necessidade de se casar novamente. Necessidade, prioridade. Ele tem necessidade de se casar, mas ao invés de buscar discernimento de Deus, pedir para que Deus coloque no caminho dele ou no caminho dela uma pessoa para construir uma família, para construir um lar, não. A necessidade dele se torna prioridade. E ele vai buscar alguém segundo o desejo dos seus próprios olhos. E na maioria das vezes encontra uma pessoa, mas encontra uma pessoa que não quer ter comprometimento, que não quer ter compromisso. E ele acaba por se juntar com aquela pessoa, quebrando os princípios da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz: melhor é casar do que abrasar-se. Abrasar-se aqui, Paulo está dizendo sobre a luxúria, sobre nós ser dominado pelas nossas paixões, pelos desejos da carne ou desejos sexuais que a Bíblia chama de pecado. Então, para satisfazer a minha necessidade, eu torno aquela necessidade para mim prioridade e eu quebro o princípio. Por isso que é uma diferença. Mesmo que o homem tenha ou a mulher necessidade nessa área, ele não pode quebrar os princípios da palavra de Deus. Ele precisa andar conforme a palavra de Deus ensina. Então, se você busca um novo casamento, se você busca um novo relacionamento, busque a Deus. Peça para que Deus coloque na tua vida uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que vai, em vez de tirar você da casa de Deus, vai te levar até a casa de Deus. Então Jesus tinha aqui a sua necessidade, mas ele não tornou a sua necessidade de prioridade, porque ele poderia ter transformado as pedras em pães, porque era necessário. Porém, a prioridade dele não era se alimentar, a prioridade dele era agradar a Deus. Outro exemplo bem claro que podemos dar: pessoas que estão em busca de um trabalho, pessoas que foram dispensadas do seu serviço e agora buscam um novo emprego. Eu já vi homens, pregadores, pastores, obreiros, pessoas que ficaram desempregadas e agora têm a necessidade de trabalhar. E quando ele vai buscar um emprego, o único emprego que ele encontra é aquele emprego que não é compatível com o tempo que ele tem de ir à casa de Deus. E muitas vezes ele deixa de congregar, ele troca aquilo que Deus deu para ele troca os dons que Deus deu para ele para satisfazer a sua necessidade. E aí muitos deles deixam de ir à casa de Deus, deixam de pregar a palavra, deixam de servir a igreja, deixam de trabalhar para o Senhor, porque dizem assim: não, mas eu preciso trabalhar. E eu creio piamente que Deus tem poder de abrir a melhor porta para você, meu irmão, a melhor porta para você, minha irmã, desde que eu consiga discernir o que é necessidade e o que é prioridade. O próprio Jesus falou em Mateus dizendo assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lê um pouquinho o que são todas as coisas. Ele está falando do cuidado que o pai tem com os seus filhos. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar, não precisa trabalhar, não. O Senhor está dizendo que mesmo você estando num trabalho que não é aquele que você gosta, que muitas das vezes o horário não é aquele que você se adaptou, mas se você for fiel a Deus, Deus pode preparar para você o melhor, desde que a sua prioridade seja servir a Deus, a sua prioridade seja o reino dos céus. Jesus aqui jejuou 40 dias e 40 noites. Há uma grande diferença entre jejum e regime. Nós temos um vídeo aqui no canal, 4 tipos de jejum. Vou deixar na tela final, você clica em cima e você vai ser direcionado. Há uma grande diferença. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu preciso fazer um regime, eu vou aproveitar e fazer um jejum. Mas esse tipo de jejum não agrada a Deus. Eu vou deixar na tela final, você assiste esse vídeo e você vai ser direcionado para esse próximo vídeo. Ao responder está escrito, Jesus mostra para Satanás que ele está alicerçado nas sagradas escrituras. E o segundo nível de tentação que o diabo usou contra Jesus e possivelmente vai usar contra todos nós é na área da vaidade do homem. O diabo levou Jesus até o pináculo do templo e ele disse para Jesus, lança-te daqui para baixo, porque também está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. O diabo aqui está citando Salmo 91:11. Isso quer dizer que o diabo também conhece as escrituras. Ele distorce a palavra, ele não consegue interpretar a palavra, mas ele conhece. Sabe o que nos faz entender que nós precisamos ler a Bíblia e a palavra de Deus tem que estar em nossos lábios, mas não só em nossos lábios, tem que estar em nosso coração. Como o salmista Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você só não vai pecar se a palavra estiver no teu coração. O templo era o centro religioso da nação judaica, era o lugar mais alto. Se Jesus tivesse cedido aos desejos de Satanás, com certeza ele teria se identificado como Messias, mas que não veio para trazer salvação aos homens, e veio sim para causar uma rebelião contra o governo romano. E aí o plano da salvação estaria perdido. O que o diabo quer aqui? Que Jesus comece a exibir o seu poder, a exibir que ele é o homem, que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder. Quando você não vê Jesus em momento algum, por mais que ele operou grandes milagres, ele fez muitas maravilhas, mas em nenhum momento ele se colocou e dizendo, não, eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho poder. Não, não, isso provém do diabo. É o diabo que trabalha no ego do homem, colocando orgulho, vaidade, soberba. Aliás, foi por causa disso que ele foi jogado dos céus à terra. Diz o texto, ele colocou no coração, subirei ao mais alto céu, colocarei o meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante a Deus. E com isso ele foi jogado dos céus à terra. E é isso que ele faz com o ser humano. Quando ele consegue descobrir o coração do homem, e se no coração do homem tem vaidade, ele derruba facilmente. Lembra do Jardim do Éden? A proposta dele para Eva era, o dia que vocês comer, vocês serão semelhantes a Deus. O diabo também usou o apóstolo Pedro, quando Jesus disse que iria para Jerusalém para ser entregue pelos seus discípulos e por toda a humanidade. Pedro diz assim para Jesus, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá isso. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque não conheces a vontade de Deus, mas somente a vontade dos homens. Lembra quando Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus e uma mulher que era usada em um espírito de adivinhação, indo atrás dele, diziam assim, estes homens são homens de Deus, são pregadores da palavra de Deus, estes são servos do Deus Altíssimo. Paulo para e repreende o demônio que está usando aquela mulher. As palavras daquele demônio era verdade, porém toda a verdade que sai da boca de Satanás para nós não serve. Quem sabe, meu irmão, o diabo estava tentando agir na vida do apóstolo Paulo e de Silas, colocando dentro deles o que? O orgulho, a vaidade. Porque a partir do momento que eu tenho um dom de Deus, que eu sou usado por Deus, mas que eu permito que esta vaidade tome meu coração, eu vou achar que quem faz sou eu, que eu mereço honra, que eu mereço glória, mesmo eu usando um dom que não é meu, um dom que é de Deus. E aí nós vemos exemplos na Bíblia Sagrada. Quando José é trazido à presença de Faraó,
O faraó diz assim, ó, eu tive um sonho, será que você pode interpretar? Ele disse, não, o dom não é meu, o dom é de Deus. Eu não posso interpretar, mas Deus pode. João Batista é um exemplo claro disso. Em todo tempo, quando perguntaram, você é o Messias? Ele disse, não, eu sou apenas aquele que prepara o caminho. Eu sou tão pequeno que não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele mesmo diz assim, é necessário que eu diminua, mas que ele cresça. O diabo vai intervir de todas as maneiras para a gente se achar, não, eu prego, não, eu canto, e se eu não estiver lá não dá certo. Tudo isso o diabo usa na vaidade do homem, e se ele achar uma brecha, ele derruba. Da mesma maneira que ele caiu, ele tem derrubado muitos homens que começaram na presença de Deus, mas hoje se afastaram. Se você fazer uma breve pesquisa, 90% dos cantores que cantam músicas mundanas cantavam dentro das igrejas, mas porque dentro da igreja não recebeu fama, não recebeu sucesso, não foi honrado dentro das igrejas, acabaram por fazer fama lá fora. E é exatamente nesta área que o diabo tem usado muitas pessoas que estão no mundo, usando um dom que Deus deu para eles, para louvarem a Deus, estão louvando ao diabo. É claro que Deus um dia vai chamá-los para a prestação de contas. Muitas pessoas caíram nesse pecado, o pecado da vaidade. E a terceira área de tentação que o diabo usou com Jesus e também usa com o homem na face da terra é na área da ganância ou do poder. O diabo transportou num lugar muito alto e dali ele mostra todos os reinos do mundo. Ele mostra tudo e diz, Senhor, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo oferece para Jesus poder e riqueza se ele simplesmente prostrasse e adorasse. E quantas pessoas que eram homens de Deus, mulheres de Deus, que receberam de fato um dom da parte de Deus e hoje usam este dom para adquirir riqueza e poder. Quantos dos nossos grandes pregadores já não participam de pequenos eventos? Hoje não é difícil de você ver pessoas que pedem um cachê absurdo para pregar numa igreja. São estrelas, são aqueles que, se eles não estiverem no congresso, o congresso não vai para frente. A culpa não é só deles, a culpa é da igreja, que infelizmente precisa de um ídolo para adorar. Muitas dessas pessoas não vão frequentemente no culto da sua igreja, mas quando tem um artista em algum lugar, ele sai, ele deixa de ir no serviço, ele vai lá, ele compra entrada, porque ele quer adorar um ídolo. Mas a igreja de Cristo não adora ídolos, não adora estrelas. A igreja de Cristo adora o sol da justiça, que é Jesus. Eu ouvi um certo pastor dizendo, se você quer riqueza e poder, não sirva a Deus, sirva ao diabo. Mas espera lá, será que Deus não pode nos dar? Deus pode, mas para Deus isso não é prioridade. Deus quer que nós sejamos ricos, mas não só ricos aqui na terra. Jesus disse, ajuntai tesouro no céu, aonde os ladrões não roubam e nem minam. Por isso que o evangelho de Cristo, ele contrapõe ao evangelho que é pregado hoje, o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. Quando o diabo oferece para Jesus riqueza e poder, ele quer desviar Jesus do propósito. É isso que ele tem feito com muitas pessoas. Como eu disse, muitas pessoas que começaram no caminho de Deus, obedeciam a palavra de Deus, mas hoje se tornaram popstar do evangelho, hoje se tornaram cantores do evangelho. Outros cantores estão cantando hoje para Deus e amanhã para o mundo. E aí se você fala alguma coisa contra eles, não, porque vocês não podem julgar. Só que cantam para Deus e cantam para o diabo. O apóstolo Tiago disse, adúlteros e adúlteras, a amizade de Deus é inimizade do mundo. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você não pode servir a dois senhores. É por isso que tem um monte de gente que outrora cantava na igreja e agora estão cantando no mundo. É porque cederam à terceira tentação, que é receber riqueza e poder. Agora vamos rapidamente para 4 coisas que nós não podemos enfrentar. Temos que fugir, segundo a Bíblia. A primeira coisa que a Bíblia não nos manda resistir ou enfrentar, mas nos manda fugir, é a respeito da imoralidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz, fugi da fornicação. Nós temos aqui no canal também um vídeo explicando o que é fornicação. Vou deixar lá na tela final. Olha o que a Bíblia diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que fornica peca contra o seu próprio corpo. Lembra quando a mulher de Potifar
tentou agarrar José, José disse: não posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Deixou a capa na mão da mulher e fugiu. O segundo tipo de tentação que a Bíblia nos manda fugir é da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. A terceira tentação que a Bíblia nos manda fugir é do amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. E a quarta e última tentação que a Bíblia nos manda fugir é fugir das paixões da carne. Foge também das paixões da tua mocidade. Meu irmão, se esse vídeo lhe abençoou, não esquece de deixar o seu comentário, também deixa o seu like aí. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. E que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.